Olá, eu sou o professor César Ferraz, professor de História, e a aula hoje é Imperialismo, a dominação das grandes potências industrializadas do século XIX sobre todo o mundo. Nós vamos ver os fatos concretos, a dominação em si dessas potências sobre outros continentes. Então nós temos as disputas europeias das potências industrializadas na África. A primeira delas é a disputa do sul-africano entre holandeses e ingleses. Os ingleses chegam na região depois e querem expulsar os holandeses para conquistar ouro e diamantes. A segunda disputa muito importante é a do Canal de Suez, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, a Europa, a Ásia, encurtando distâncias e dinamizando o comércio dessas potências imperialistas. A Inglaterra domina esse canal e domina esse comércio. A outra questão é a questão do Marrocos, uma disputa entre a França e a Alemanha. O Marrocos é uma região da África extremamente próxima da Europa, um ponto estratégico, portanto. A dominação inglesa na Índia foi extremamente forte. Os ingleses, eles colocaram um governo feito por empresas privadas que não respeitavam as necessidades sociais da população. Outra questão importante foi a exploração da Índia, dos indianos, no cultivo do algodão, que servia à indústria têxtil inglesa. Surgiram muitas revoltas nacionalistas hindus. A principal delas é a Guerra dos Cipaios, soldados indianos que serviam à Inglaterra. Então nós temos também a China como principal alvo aí das potências imperialistas europeias, potências essas industrializadas. Então a principal potência que abriu o comércio da China para o mundo foi a Inglaterra, a principal potência econômica mundial do período, né? E a forma usada foi a chamada diplomacia do canhão. Era livre comércio, entretanto, sem negociação, pela imposição do país mais desenvolvido, a Inglaterra. Nós tivemos também o episódio da Guerra do Ópio, onde a Inglaterra obrigou a China a consumir essa droga, o ópio, produzido em larga escala pela Inglaterra na Índia. E óbvio, né, o governo chinês não aceitou a venda, a comercialização dessa droga, iniciando aí o conflito no qual a Inglaterra venceu e se assenhorou da China e abrindo caminho também para que outros países dominassem a região, como os Estados Unidos, a França, a Rússia e o Japão. Um segundo conflito muito importante que fez com que a China se tornasse cada vez mais dominada foi a chamada Guerra dos Boxers, um levante nacionalista que foi derrotado. Entretanto, eles tiveram uma vitória, que foi impedir a divisão, a desintegração do território chinês pelas potências industrializadas imperialistas. Para encerrarmos essa ação do imperialismo no mundo, na Ásia, nós temos o caso do Japão. O Japão, até o século XIX, também tinha uma economia, o contato fechado com o mundo, a exemplo da China, e vivia num sistema socioeconômico feudal, né? Os daimyos, os senhores de terra, dominavam e eram auxiliados por uma classe de nobres, os samurais. E com a chegada dos Estados Unidos em 1853, com o almirante Perry, os Estados Unidos conseguiram forçar a abertura
do Japão às nações imperialistas. Mas o imperador do Japão, o imperador Matsuhito, ele bola um plano chamado Era Meiji, Era do Progresso, Era das Luzes, no qual o Japão aprende técnicas modernas, se industrializa, a exemplo das potências europeias, para fugir do mesmo destino que a China. E logo em menos de 50 anos, o Japão se torna também uma potência imperialista, disputando com a Rússia regiões da China como a Manchúria e a Coreia. Então, esse aqui é um panorama do imperialismo, das ações imperialistas no mundo. Vamos para as atividades? Primeira, analise mediante os fatos os objetivos imperialistas. Analise as ações inglesas na China. Como o Japão sobreviveu ao imperialismo? Analise as consequências da corrida imperialista para a África e Ásia. Como foi a dominação inglesa na Índia? Essas são as nossas atividades sobre imperialismo. A aula se encerra aqui, mas continua no nosso canal de WhatsApp. Até breve.